Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Aqui é o professor Guido Cavalcante, dando parabéns pela sua coragem de enfrentar essa OAB. Primeiro que você já passou na primeira fase, tenho certeza aqui que você está agora preocupado com a segunda, e tenha certeza que essa vitória também será sua. Seton aqui ao lado de você, professor Guido aqui sempre se deixando à disposição, dentro do meu e-mail, guidorafael@hotmail.com, ou dentro do Facebook, Guido Cavalcante. Me procura, friend request, vamos ficar aí, coleguinhas de Facebook, pergunte, fale, reclame, não deixe de se expressar. Tenha certeza que é uma fase de realmente uma comunicação. Porque se você já passou da primeira, conhecimento jurídico eu sei que você já tem, agora você está entrando aí nessa briga dessa segunda fase, tenho certeza também que continue com a disciplina que você teve na primeira. Muita gente dá uma relaxada, já passei na primeira, segunda é peça, então não perca a força que você teve para conseguir passar na primeira fase. Estamos agora nessa luta perante a segunda. Pessoal, eu acho uma fase mais fácil, eu pessoalmente vejo pessoas tendo uma maior facilidade dentro da segunda fase, então sinta-se tranquilo. Se a primeira já passou, que geralmente é o que derruba mais gente, a segunda ela vai caminhar com mais tranquilidade. Tamo junto aí nessa luta, pessoal, e muito bem-vindos. Então, sem muita enrolação, vamos logo para o primeiro slide sobre segunda fase, Direito Civil, OAB. Olha lá. Pessoal, primeira, tem que entender que isso é um teste, para testar, para levantar vocês como advogados, para considerar que vocês são advogados completos. Embora a lei consagre o princípio da oralidade, na prática da atuação do advogado dá-se quase que exclusivamente por meio da petição escrita. Pessoal, volta para mim. Vocês têm que entender que a segunda fase é uma fase onde você está demonstrando ao OAB que advogado você consegue ser, né? Na primeira fase é mais realmente um teste de conhecimentos, é um teste de demonstrar o que você fez ao longo da sua faculdade. Na segunda fase é uma fase de realmente mostrar, sou advogado ou não sou. Então você tem que perceber que são conhecimentos que vocês vão levar para o resto da vida, não é apenas um teste, mas se você realmente for advogar, é um tipo de conhecimento que você vai levar ao longo de toda a sua vida. Então, use essa prova da OAB também como um exercício de vida, né? E perceba que muito da profissão que vocês acabarão de entrar, vocês já estão fazendo a prova para entrar, é uma profissão que realmente é escrita, então não encare a prova da OAB como um peso, encare a prova da OAB como um crescimento mesmo, porque muito da vida de vocês será escrever de qualquer forma. E aí, pessoal, para que serve uma petição? Olha lá. Informar, pedir, explicar, argumentar, principalmente convencer e recorrer. Volta para mim. Essas são as funções básicas de qualquer tipo de escrita jurídica, que é a forma de comunicação escolhida pelo nosso sistema. E aí, pessoal, então, essa aí é a lógica do que você está fazendo, por que você está fazendo, e agora o professor Guido vai dar umas dicas bem direcionadas para você gabaritar e ser aprovado nessa prova. Olha ali para o slide. Pessoal, primeiro, sempre lembrar que é permitido consultar a legislação dentro dessa prova, súmulas, enunciados, orientações jurisprudenciais, mas sem qualquer doutrina. Volta para mim. Pessoal, tenha muito cuidado com o tipo de livro, o tipo de código que você leva para a prova. Sempre, acho que todo mundo já sabe disso, mas nunca é demais lembrar que nenhum tipo de doutrina, anotação, deve conter no seu código. Então, pelo amor de Deus, nunca nem pense em levar um código comentado, por exemplo. Leve aquela legislação seca, leve aquela legislação simples. E, pessoal, principalmente, leve uma legislação que você já tenha familiaridade com ela. Isso aí é muito importante. Código tem que ser aquele que você sabe onde procurar, que você tenha a facilidade nele. É aquele código que você usou aí durante sua faculdade toda. Se não houver tido modificação, leve o código que você sempre usou mesmo. Obviamente, se você está com o código defasado, obviamente compre um novo, agora compre um simples. Não compre aquele geral, aquele imenso. Se você fazer a prova de civil,
compra aquele direcionado para direito civil. Porque é extremamente importante você saber onde é que estão as coisas, já ter uma familiaridade com ele, saber onde procurar. Uma pessoa que a gente vê que tem a prática do estudo, é aquela que, obviamente, não sabe tudo, mas sabe onde achar. Essa é a grande diferença do estudante. Aquele que, mesmo que não tiver, mesmo ele não tendo aquela informação, ele tem mais ou menos uma ideia. Caramba, está falando aqui sobre o processo de execução está a partir do artigo 600 e tanto. Então, pessoal, antes de você ir para a prova, abra seu código, veja onde é que estão os capítulos, veja como é que ele está dividido, veja mais ou menos onde é que estão as coisas. Importante, muito importante ler enfim, o sumário do seu código. Entende? E não estou falando só onde é que está o Código Civil, onde é que está a Constituição, não. Dentro da Constituição, onde é que estão aqueles artigos? Dentro da Constituição, onde é que está o próximo? Dentro do Código Civil, onde é que estão os artigos de obrigações? Onde é que está o artigo de sucessões? Então essa é a diferença. Então estude também seu código. Não leve apenas um monte de livro. Eu lembro na minha prova que chegou um menino com uma mala mesmo e botou aquela, parecia uma biblioteca da PUC, que ele fez assim em volta de si. Óbvio que aquilo ali já era uma confusão mental nele, gera uma ansiedade. Levar muito livro também não é uma boa estratégia, porque de alguma maneira você fica meio perdido em que procurar, no que olhar. Então, fique tranquilo, leve o que você realmente precisa. Dentro da nossa prova prática de direito civil, é levar realmente leis secas e leis bem direcionadas ao direito civil. Geralmente aqueles códigos da parte civil, que nós temos aí códigos bem específicos, já vão servir bastante para você. Tranquilo, primeira dica é essa. Então, é permitido levar a legislação, mas leve legislação sem qualquer doutrina. Volta para o slide. Segundo, nunca ultrapasse o número de linhas. Cuidado com o tempo em passar para a folha definitiva. Segunda dica que eu trago para você. Volta para mim. Vocês vão perceber que vocês vão ter lá duas folhas. Você vai ter o enunciado, depois você vai ter uma folha de rascunho e você vai ter a folha definitiva. Pessoal, com muito cuidado em não ultrapassar tanto a margem externa quanto a margem final. O seu texto tem que ficar contido exatamente dentro daquele quadro. Nunca ultrapasse, porque tudo que você ultrapassar vai ser absolutamente desconsiderado. Inclusive, cuidado se realmente ultrapassar, porque pode até ser considerado uma identificação. E aí sua prova está absolutamente anulada. Então, muito cuidado com isso. E, pessoal, eu sei que tem muita gente que, pelo preciosismo, perde tempo demais escrevendo na prova, na folha de rascunho, e quando chega na hora para passar para a definitiva, não dá. Eu não sei em quanto tempo você escreve. Eu não tenho ideia em quanto tempo você faz isso, porque cada pessoa tem um tipo de escrita diferente. Mas é muito bom você próprio se conhecer. Então, qual é a minha dica? Pegue uma prova anterior, imprima aquele papel, responda uma questão e se coloque um cronômetro. Veja em quanto tempo você escreveu o rascunho, veja em quanto tempo você vai fazer a definitiva. Isso é muito importante, porque de acordo com sua velocidade, você vai ter que cronometrar seu tempo. Porque você, nessa prova da OAB, não está limitado, você não está sendo testado apenas pelos conhecimentos que você tem ou não. Você também está sendo testado pela sua capacidade de realizar aqueles tipos de respostas em determinado tempo. A prova mais ou menos já é cronometrada para uma pessoa que escreve naturalmente. Obviamente, o tempo que você tem, eles fazem esses testes e, de alguma maneira, já sabem o tempo normal de uma pessoa escrevendo sem parar muito tempo para pensar. Aquele pensamento normal. Agora, se você é uma pessoa que demora a escrever, que você escreve muito lentamente, às vezes é melhor você ir logo na definitiva, por exemplo. Eu não estou dizendo que aqui é o caso, eu realmente recomendo que você vá no rascunho para depois ir para a definitiva, mas vai que você é uma pessoa que escreve muito lentamente e por escrever muito lentamente você não comete muitos erros, sei lá. Então o importante, antes de tudo, é se conhecer. Que tipo de velocidade você tem, qual é a maneira que você escreve, se está escrevendo de maneira legível, porque não adianta de quê? Você falar a coisa mais linda do mundo e ninguém entender aqueles seus garranchos, aqueles hieroglíficos egípcios que você faz. E aí? Então, basicamente, se conheça. Faça testes, veja em quanto tempo você escreve, para depois você decidir, será que eu vou para o rascunho para a folha definitiva, ou será que eu vou direto na folha definitiva, de maneira legível? Então é isso.
Segunda dica, não tapar o nome de linhas e cuidado com o seu tempo. Volta para o slide. Pessoal, cuidado, pelo amor de Deus, com qualquer tipo de identificação, pessoal. Na assinatura, utilize apenas a palavra advogado. Volta para mim. Eu sei que depois de você fazer uma peça tão linda, maravilhosa, chega a dar um orgulho, você quer colocar seu nome mesmo. Tá, Guido Cavalcante. Aí bota lá com orgulho. Eu sei que às vezes é quase que automático, né? A gente escreve e muitos de vocês já são estagiários e talvez o advogado deixe você assinar junto com eles, alguma coisa lá, enfim, dá aquela vontade de assinar, dá aquela vontade de se identificar. Mas, pelo amor de Deus, lembre muito bem disso, porque você pode ter feito uma prova linda e, de repente, você identificou, perdeu toda essa chance. Então, por favor, cuidado em qualquer tipo de identificação, em qualquer tipo de desenho que você faça na prova, sinais, riscos. Eu sei que às vezes pode ser até você pensando lá e você tem costume de ao pensar ficar fazendo uma bolinha. Pronto. Aí nisso já lascou. Não pode, tem que ter muito cuidado com qualquer tipo de identificação na sua prova. Volta novamente para o slide. Pessoal, inclua apenas os dados das partes fornecidos. Nunca invente nenhum dado. Volta para mim. Pessoal, geralmente na prova ela vem dizendo o nome da pessoa, vem dizendo às vezes uma qualificação simples. Então você vai usar apenas as identificações de dados, as qualificações que lhe forem ofertadas. Se a pessoa chamou de Maria, não vai chamar de Maria Antônio, não bote um sobrenome a mais. Se a pessoa colocou se a prova, se o enunciado colocou um RG, coloque exatamente aquele RG, sem, por exemplo, SSPE ou qualquer outra sigla do órgão emissor. Não invente nenhum dado para ficar mais completo, para ficar mais bonitinho. Isso pode ser identificação. Fique restrito aos exatos dados que lhe foram ofertados pelo anunciado. Nada além, nada. Simplesmente cuidado com isso, porque você fez aí um trabalho tão bonito para chegar na segunda fase e cair logo nela. Então é injusto. Tenha bastante cuidado com isso. Olha lá, pessoal. Volta para o slide. Não omita um dado exigido e que for fornecido. Volta para mim. Tudo que eles fornecerem de dados, inclua. Isso aí é batata. Porque se ele está lá no enunciado é porque tem alguma razão. Se falou que era a 34ª vara da infância e da adolescente, coloque. É excelentíssimo juiz da 34ª vara da infância e da adolescente. Se colocaram que é uma pessoa casada, inclua aquela casada. Então, o enunciado já é ali um caminho imenso para a sua aprovação. Então, entender bem o enunciado, porque às vezes dá aquela arrogância de olhar o enunciado, já entendi, aí vai direto para a peça. Então, leia com cuidado o enunciado, cada palavra, e tenha certeza, cada uma delas ali tem uma função. Geralmente as pessoas que elaboram essas provas são grandes professores, são pessoas que já têm uma experiência imensa dentro de provas de OAB, então tenha certeza que se ele colocou ali é porque ele vê alguma razão em cada palavra, em cada dado. Então, mesmo que você não entenda bem para que aquele dado, para que aquela informação está ali, tente incluir ela, porque de alguma forma ela é relevante, ela tem uma razão de estar ali, então não pule dados. Isso aqui de casado não tem nada a ver com essa ação, e deixa de falar sobre isso. Essa questão aqui do Estado não tem nada a ver. Não. Perceba que o enunciado já é 50% da sua questão. Então, leia bem com atenção e inclua tudo que nele contiver. Tranquilo? Mais uma dica, volta para o slide. O pessoal leva uma caneta esferográfica preta, já testada e usada com frequência. Volta para mim. Pessoal, nada de inventar. Não, a minha prova amanhã, vou comprar aquela caneta confortável, aquela caneta nova, aquela ali, porque é a minha prova amanhã. Pessoal, use a velha mesmo. Use a que você já tem ali um tipo de uso. Obviamente ela não vai acabar só porque ela é usada, ela não vai acabar numa prova só. Obviamente, se ela estiver no finalzinho, aí lasca, né? É muita pirangagem. Mas, de alguma maneira, se você vai fazer a prova amanhã, não invente de comprar uma caneta especial nova, ultra super da NASA. Porque vai que a danada na hora da prova quebra, estoura, mela a sua prova, e joga tinta dentro do seu papel, alguém acha que é a identificação, pronto, também lascou. Então, vá pela velhinha. Isso aqui é muito importante, assim, nunca, eu sei que às vezes é um momento tão importante que a gente quer fazer de maneira especial,
Aí bota uma roupa nova, bota um tênis novo, vai comer uma comida que nunca comeu. Não invente isso, faça o que você sempre fez. Se você gosta de misto miojo, coma misto miojo. Se você sempre usou aquele tênis velho, vá com aquele tênis velho. Se você gosta daquela camisa, vá com a camisa velha. Não invente camisa nova, não invente tênis novo, não invente comida nova, não invente dormir no horário diferente que você geralmente não dorme. Ah, hoje vou dormir mais cedo porque eu preciso estar muito. Não, se você já tem aquela sua rotina, não mude a sua rotina no dia anterior da prova, porque essa mudança de rotina pode gerar mais ânsia do que geralmente geraria. Então, se você tem costume de dormir às 10 horas e acorda bem, durma às 10 horas. Ah, não, hoje eu vou dormir às 8 horas, que é para eu ficar mais despejado. Não. Faça o que você sempre fez, como que você. Obviamente, não vá sair para uma churrascaria no dia anterior, não vá comer um cachorro quente no meio da rua no dia anterior. Aí é lasca também, né? Aí é querer abusar da sorte de ter lá um revertério na hora da prova, a barrigada, e aí vai perder, enfim. Faça a sua rotina normal com razoabilidade, com a tranquilidade, agora, obviamente, dentro de certos limites de razoabilidade, não é assim? Então, pronto. Volta para o slide. Pessoal, pelo amor de Deus, não faça qualquer tipo de sinal ou desenho na sua prova. Volta para mim. Pessoal, essa parte é muito importante, porque às vezes o aluno setom, você aí que está me assistindo, tem qualidade jurídica. Tem aí uma capacidade, realmente estudou, fez a coisa como deveria ser feita, mas pronto, uma besteirinha dessa vai perder uma prova. Imagina que frustração isso não geraria. Qual é a dica? É realmente tenha muito cuidado com o que você está lidando ali, com o que você está. Porque às vezes é normal, né? Você está pensando, aí você vai lá batendo com a caneta assim, fica batendo na caneta, pronto, já fez uns pontinhos ali, a pessoa já pode imaginar que é uma identificação. Ou você gosta de pensar e faz um riscozinho, ou você pega seu enunciado, ou pega a prova e quer marcar uma palavra, quer botar um negrito, quer fazer alguma coisa diferente. Não faça. Não faça porque cair por uma besteira dessa é muito injusto. Então, muito cuidado com o que você desenha, com o que você escreve. Quer dizer, nem desenhe nada, nem faça qualquer tipo de sinal, porque ali você já perdeu sua prova. E aí, professor, e se eu errei? E se eu escrever uma palavra errada? Então, olha ali novamente no slide. Caso erre alguma frase ou palavra, aí você faz um traço simples e logo após o erro faça a substituição da palavra. Então, vamos supor que eu escrevi frase com Z. Ave Maria, aí botei assim, frase. Aí o que é que eu faço? Boto aqui apenas isso e, pessoal, apenas um traço mesmo. Apenas um traço simples e depois você coloca a frase do jeito que ela deve estar escrita. Então, sempre é assim. E não faça uso de parêntese ou outro sinal ou outra expressão. Não coloque assim, você escreveu frase com Z, aí pegou e fez isso, aí fez isso, aí fez isso, aí fez um rostinho, sorriso. Pessoal, pelo amor de Deus, não faça nada além de um simples traço. Pegou o traço, riscou e pronto, colocou o sinal correto do outro lado. Então, pessoal, outra dica realmente importante. Volta para mim. E eu sei que às vezes você não foi um erro de ortografia, foi um erro de fundamentação. E aí você quer cortar uma frase toda. Pessoal, obviamente que é possível, não existe dentro do edital uma norma proibindo isso, mas pelo amor de Deus, também você escreveu lá 10 linhas, aí você quer rabiscar as 10. Então por isso que eu falei, cuidado, se você tiver tempo, obviamente, faça rascunho para depois fazer folha definitiva. Até para que você não chegue dentro da folha definitiva, já não goste da sua ideia e vá arriscar tudo. Agora, o que eu falei também, é mais importante conhecer a si próprio. Você é uma pessoa muito metódica, se você é uma pessoa que tem as ideias muito concatenadas e você já fez um plano mental. Você fez no rascunho, não o texto em si, mas um plano mental, um plano de pontos a serem abordados e você tem capacidade de fazer isso. Se conheça. É muito difícil, é muito mais arriscado ir direto para a folha definitiva. Eu acho muito arriscado, mas conheça-se, né? E veja lá se é sua praia fazer isso. Veja seu tempo, veja com quanto tempo você tem para fazer, porque é importantíssimo você fazer simulados, né? Então, tá aí na internet diversas provas anteriores, é muito importante que você faça
essas provas anteriores toda, né? Então, peça à sua mãe, fala assim, mãe, agora me cronometra. Aí sua mãe vai lá, marcando seu tempo, você faz uma prova todinha. Quando chegar no momento, sua mãe puxa a sua prova, para ficar na pressão. E aí sua mãe fica lá olhando para você, você fazendo a prova, e ela fala assim, faltam 5 minutos. Peraí, mãe. Aí ela, não, que peraí, você tá falando aqui é com o fiscal. Quando acabou a prova, sua mãe puxa, pronto. Faça esse teste consigo próprio para ver se você consegue fazer tudo isso no tempo devido. Tranquilo, pessoal. Então é isso. Então essas aqui foram as dicas que eu trouxe para vocês, que basicamente eu tirei elas do edital, eu tirei elas da própria folha daquelas instruções que você tem logo no seu caderno. Então guarde isso no coração, mas isso aí vai estar novamente escrito nas suas instruções da sua prova, mas é bom você já estar preparado para elas. Tranquilo, pessoal. Então é isso. Então esse curso daqui vai se focar dentro da segunda fase da OAB, na área civil, e com certeza um dos elementos que não vai faltar nessa prova é uma peça. Então esse curso daqui vai abordar a doutrina básica das petições iniciais, que é uma matéria que você deve ter estudado em prática, e mais eu vou me focar nas principais peças que nós temos observado dentro das provas anteriores, porque aqui no setor a gente sempre faz um estudo contínuo do que é que está acontecendo nas provas da OAB. E pessoal, já vou deixando uma dica aqui, do que a gente vem observando ao longo do tempo sobre a segunda fase da OAB, é que as peças lá não são muito complicadas, não são peças assim extraordinárias, são peças, às vezes é difícil apenas identificar que tipo de causa é, mas não são peças extraordinárias. Não é lá uma ação de dano infecto, não é lá enfim, uma reconvenção. Geralmente são peças mais simples, são apelações, são petições iniciais. É a peça mesmo normal, porque de alguma maneira eles têm que perceber, você também tem que perceber que eles têm muita prova para corrigir também. Então, fazer uma peça muito complexa, isso geraria uma quantidade imensa de recursos, isso geraria também uma dificuldade maior na correção. Então, eles sim apostam nas peças mais simples. Então, realmente, meu Deus, não fique preocupado se você não sabe aquela ação constitucional, aquela coisa mega super rara, porque não é. Obviamente, você tem que ser um aluno completo, você tem que ser um aluno que pelo menos tem ideia básica de tudo, mas vale sim a pena ficar, ou pelo menos se aprofundar dentro das peças mais básicas. Então, pessoal, vamos lá para a doutrina geral de petição inicial. Segue para o slide. Então, o artigo base que você vai ter que guardar no coração, inclusive, guardar profundamente, ler ele, entender e decorar mesmo cada linha dele, é o artigo 282. Então, leia, para esse vídeo, vá abrir ele, decore ele, sinta ele no coração, depois volte. Então, pessoal, esse primeiro artigo ele vai exigir de maneira básica. Então, eu só apenas fiz uma simplificação dele. Primeiro, o juiz ou tribunal que é dirigido. Volta para mim. É aquela famosa, o endereçamento, né? Aquele famoso endereçamento. Eu fiz um slide específico sobre isso. Já a gente discute sobre ele. Mas é para onde sua peça está indo. Isso é uma exigência. Isso não é apenas educação ou uma tradição jurídica. Isso é exigência jurídica mesmo. Então, volta novamente para o slide. Depois desse endereçamento, você vai ter o nome, os prenomes, o estado civil, a profissão, o domicílio, residência do autor e do réu. Volta para mim. Essa letra B aqui vai variar bastante. Obviamente, como eu já falei, se ligando com aquela informação que eu dei, muito cuidado com essa parte de nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio. Não invente, porque o artigo aqui 282 está pedindo a profissão e o enunciado não deu a profissão, então eu vou dizer que ele é engenheiro, pelo amor de Deus. Não invente nada que não esteja no enunciado. Mas, pessoal, isso aqui é um requisito do artigo 282, que as partes estejam identificadas. E essa, mais ou menos, é a sequência, né, que a gente sempre usa. Nome, prenome, estado civil, solteiro, casado, profissão, advogado, domicílio e residência do autor e do réu. Obviamente, isso aqui vai variar de ação para ação, porque, por vezes, nós não temos um pleno conhecimento de qual é a profissão do réu, ou, por exemplo, qual o prenome dele, às vezes,
a identificação do réu é prejudicada por uma falta absoluta de conhecimento mesmo. Mas o artigo 282 pede que essas informações estejam máximo incluídas dentro da sua petição. Não é tranquilo? Então, vamos novamente para o slide. Depois, você vem a parte dos fatos e dos fundamentos jurídicos, nós vamos discutir isso aí também, que é onde você, como advogado, vai lutar e vai demonstrar o seu conhecimento jurídico. Depois, valor da causa, pedido com suas especificações, desculpa aqui, acabei repetindo o valor da causa, que é a mesma coisa, e o requerimento para citação do réu. Então, volta para mim, essas daqui são o básico do básico que toda petição deve ter, né? Seguindo esse roteiro, você já tem pelo menos os elementos fundamentais de qualquer petição. Tranquilo, pessoal? Então, agora também nós temos que identificar que tipo de pedido e que tipo de peça é, qual é o fundamento jurídico. Então, novamente para o slide. Além disso, deve indicar o procedimento escolhido e ser instruído com os documentos indispensáveis à sua propositura. Isso é o que fala o 283 e 295. Volta para mim. É óbvio que dentro da sua prova do OAB, você não vai juntar a prova, né? Aí a gente sabe assim, junto tal. Você não vai pegar lá e levar dentro dos seus livros a certidão do nascimento e juntar dentro com o seu caderno de prova. É lógico que não. Nós estamos aqui falando apenas do que o Código de Processo Civil demanda, né? Demanda essa petição inicial com esses requisitos básicos, instruído com o indispensável. Então, esses são apenas os requisitos legais que, obviamente, não vão caber agora, não vão ser utilizados agora para a sua prova. E, pessoal, além disso também, sempre temos que lembrar, não invente, mas toda petição também é necessário que haja endereço onde o advogado recebe intimação. Isso é um ponto realmente importante que você deve incluir na sua petição. Agora, não inventar um endereço. Obviamente, se não tem um endereço dentro do seu enunciado, não invente o endereço, mas deixe sim a expressão que o advogado deverá receber intimações, aí deixe em branco. Agora, porque isso aqui realmente pode, você tem que perceber que você está sendo testado como advogado. E se é um elemento necessário para que uma petição não seja indeferida, esse elemento deve conter na sua peça. Então é isso. Você sempre tem que pensar que você está fazendo realmente um exame como se profissional fosse, né? Assim como um médico, que quando vai fazer os seus exames finais, vai ter que fazer algum tipo de procedimento cirúrgico, um procedimento médico, para ser aprovado como médico, você também está sendo examinado como advogado. Então você tem que se sentir realmente um profissional, tem que fazer realmente como um profissional faria. Essa é a lógica desse exame. Então nunca deixe um elemento que é fundamental para qualquer peça em branco. Ah, não, isso aqui é só um exercício, não. Isso aqui vou fazer a peça do jeito que ela tem que ser feita. Se é um elemento essencial para qualquer peça que haja menção da citação do advogado, aquele elemento tem que estar lá. Tranquilo, pessoal? Então, volta para o slide. E aí, pessoal, primeiro elemento que tá lá o endereçamento, é a primeira parte da petição que você observa. Você vai estar restrito, você vai ter que parar esse vídeo e você vai ler o artigo 91 do CPC. Que, pessoal, você nesse endereçamento está determinando qual foro e você, dentro dessa prova, vai evitar a abreviatura, pelo amor de Deus. Então, volta para mim. É aquele famoso endereçamento. Agora, eu sei que é muito frequente a gente fazer aquelas abreviaturas ESMO, SR, DOC, enfim. Eu não acho adequado. Eu sei que ninguém aí vai ser reprovado por isso, mas eu pessoalmente acho arriscado. Vai que você faz aí uma abreviatura incorreta. Então, pessoal, ninguém aqui está discutindo, ninguém aqui está com economia em relação a papel, né? Então, dentro de um elemento desse, não vá inventar a citação porque você acha bonitinho. Eu acho mais apropriado que você faça por extenso, porque aí não tem possibilidade nenhuma de erro. Pelo amor de Deus, cuidado da maneira que você escreve, né?
Se você já começa assim, em vez de excelentíssimo, já começa com excelentíssimo, aí pronto. Aí, meu querido, a pessoa não vai nem querer ler o resto. Aí ela já vai, já no excelentíssimo, já começa a criar uma ânsia, uma antipatia com você. Obviamente que é um erro de português, assim como qualquer outro. Mas, pessoal, tem erro de português e tem erro de português, né? Porque se você faz um erro muito crasso desse, tenha certeza que o examinador já vai estar criando ali uma antipatia com você que vai ser muito difícil ser superada. Muito provavelmente ele vai olhar tudo que você escrever ali com maus olhos. Então, pessoal, português é o mais básico de todos. Então, escreva muito. Como é que, professor, tem uma... Às vezes eu erro muito em português. O que é que eu posso fazer? Escreva muito. É a única dica que eu posso lhe falar. E, se possível, tem alguém que lhe corrija. Não vai ficar só com o corretor do Word, né? Eu sei que aquilo ali vicia. Então, se você tiver dificuldades em português, você vai ter que realmente procurar uma ajuda de uma pessoa que seja boa de português e que você tenha a chance de escrever muito e que ela esteja lhe ajudando a corrigir. Infelizmente, às vezes é um profissional mesmo, é um professor mesmo. Às vezes você tem a sorte de ter um amigo ou uma amiga que é muito bom em português e que tenha lá a disponibilidade de estar corrigindo o que você escreve. Então, não existe outra dica para que você escreva bem português, além da dica, escreva muito. Então, sempre esteja escrevendo, sempre esteja fazendo muitos exercícios e, se você tiver a sorte, sempre tendo alguém para corrigir seus erros. Pessoal, para não me alongar muito e não entrar, superar muito o tempo necessário para esse modo, eu vou me despedindo aqui, mas já já a gente volta. Muito obrigado.